E se a traição da sua esposa fosse só o começo do pesadelo? Imagine descobrir que o amante dela não só destruiu seu casamento, como ainda apareceu na sua casa, tentou brigar com você e, no fim das contas, ainda te processou por mais de $700 mil. Parece roteiro de filme, mas essa história é real. E o final é mais inacreditável do que você imagina. Fica até o fim, porque você não vai acreditar no que esse homem teve que enfrentar. Por onde começo? Estou a caminho do tribunal porque o amante da minha esposa está me processando depois que eu peguei dentro da minha própria casa. Tenho 29 anos e minha esposa tem 27. Tudo começou quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Um estranho revelou que minha esposa estava tendo um caso. Ele contou que um cara com quem ele trabalha estava se gabando das mulheres com quem já dormiu e que, no momento, estava se envolvendo com uma mulher casada. Esse cara estava mostrando fotos da mulher no Facebook para ele e outros colegas de trabalho. O estranho memorizou o nome dela, procurou no Facebook, confirmou que era minha esposa e decidiu entrar em contato comigo. Meu número de trabalho está no meu perfil do Facebook, então ele me ligou. Naquele dia, eu estava dirigindo de Houston para Baton Rouge para consertar o equipamento de um cliente. Enquanto escutava a música, recebi a ligação do número desconhecido. Não reconheci o número, mas como trabalho com vendas, atendo todas as chamadas. Achei que fosse algum cliente. Atendi e a conversa foi assim. Alô, aqui é o Sr. James, da empresa tal. Esse é o Sr. James? Sim, sou eu. Como posso ajudar? O nome da sua esposa é Kate? Nome fictício. Quem está falando? Escute, eu tenho algo importante para te contar sobre a sua esposa. Ou você confirma que ela é sua esposa ou eu vou desligar. Tá bom, tá bom. Kate é minha esposa. Tenho algo para te contar sobre ela. Acredite ou não, sua esposa está tendo um caso com um colega de trabalho meu, e ele estava se gabando disso durante o almoço, mostrando fotos dela para outras pessoas. Fiquei em silêncio, em choque. Alô? Tá aí ainda? Sim, estou ouvindo. Continue. Tem um cara com quem eu trabalho, que eu não suporto. E ele começou a se gabar durante o almoço, dizendo que dormiu com sua esposa. Eu também sou casado e fiquei enojado. Os detalhes me deixaram muito perturbado. Foram bem gráficos. O estranho então me contou que, em uma ocasião, o amante da minha esposa pediu para ela me ligar enquanto eles estavam tendo relações. E ela me ligou. Eles continuaram enquanto falavam comigo no telefone e riram de mim pelas minhas costas. O estranho continuou. Já fui traído antes e acho que ninguém merece passar por isso. Eu encostei o carro no acostamento. Não sabia se era um trote ou se era verdade. O cara parecia sincero e muito abalado. Então comecei a acreditar nele. Como posso ter certeza de que você está dizendo a verdade? Sua esposa não vai para Planet Fitness de manhã bem cedo e à noite? Vai sim. E ela não dirige uma Peru azul? Sim, exatamente. Qual é o seu nome? Quero saber para poder agradecer por essa informação. Você não precisa saber meu nome. Na verdade, se quiser me agradecer, faça isso não mencionando como descobriu, porque eu posso acabar me complicando. Eu só senti que você precisava saber disso. Foi isso. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o homem desligou o telefone. O número era desconhecido, então eu não podia retornar a ligação. Fiquei sentado no carro, tentando respirar fundo e processar o que aquele estranho acabará de me contar. Ele disse que minha esposa estava tendo um caso com um colega de trabalho e mencionou os horários da minha esposa na academia. Ele também disse algo incomum, que minha esposa me ligava enquanto estava tendo relações com o amante. Minha esposa fez um exame de sangue 6 meses atrás e os resultados mostraram que ela tinha propensão a desenvolver diabetes e hipertensão. Isso a assustou muito, então ela decidiu levar uma vida mais saudável. Começou a ir à academia e teve muito progresso. Perdeu 26 quilos em 6 meses e agora adora exibir suas curvas nas redes sociais. Sou técnico de campo e viajo constantemente. Minha área de trabalho cobre partes do sul dos Estados Unidos, então passo 3 dias por semana na estrada. Comecei nesse trabalho há 3 anos e, graças a ele, conseguimos sair das dívidas. Ficamos felizes quando meus pais nos deram a casa deles, pois se mudaram para uma comunidade de idosos. A casa já estava quitada, então vivíamos sem pagar aluguel, apenas com as contas básicas. Meu cronograma de trabalho não tem ajudado o nosso relacionamento, mas fizemos sacrifícios por causa dos benefícios financeiros que esse emprego traz. Meu plano era pedir demissão no ano seguinte para ficar mais presente e finalmente formar uma família com minha esposa. Estamos casados há 6 anos, sem filhos, e planejávamos ter agora que ela conseguiu controlar o peso. Voltando à ligação do estranho sobre o caso da minha esposa, eu não sabia o que fazer. Queria acreditar que era uma pegadinha e seguir com o meu dia. Mas teve algo que ele disse que ficou martelando na minha cabeça, quando falou que minha esposa me ligava enquanto estava transando com o amante. Comecei a lembrar de algumas ligações estranhas que recebi da minha esposa em várias ocasiões. Ela me ligava quando sabia que eu estava dirigindo e começava a falar sobre assuntos irrelevantes. Eu, bobo,
Achava que ela estava apenas com saudade. Quando eu perguntava por que ela estava ofegante, ela dizia que tinha acabado de sair da esteira. Pensando bem, era estranho. Nessas ligações, ela estava com roupa de academia. E ela nunca costumava me ligar quando eu estava dirigindo, mas de repente começou a ligar do nada para conversar sobre bobagens. Como marido atencioso, eu sempre atendia, achando que ela queria ouvir minha voz ou que era alguma emergência. E então ela começava a falar besteira. Depois da ligação do estranho, decidi seguir viagem para o cliente. Faltavam algumas horas, então tive tempo de sobra para organizar meus pensamentos diante da revelação que, infelizmente, parecia verdadeira. Eu estava 95% certo de que era real, porque ele mencionou algo que eu agora percebia como uma ligação humilhante da minha esposa, incentivada pelo amante. Não liguei para confrontá-la naquele momento. Quando terminei o trabalho no cliente, aluguei um quarto de hotel, como sempre faço, já que não poderia voltar para casa naquele dia. À noite, minha esposa me ligou perguntando se eu iria para casa ou se ficaria no hotel. Um dia antes, eu acharia que ela estava apenas se preocupando comigo. Mas agora, achei que ela queria saber se o amante poderia passar a noite em casa. Fiquei furioso e não consegui esconder. Gritei com ela, dizendo que já tinha avisado que passaria a noite no hotel, mesmo não tendo dito isso antes. Ela ficou confusa com minha raiva e perguntou se estava tudo bem. Minha esposa é do tipo muito sensível, que chora por qualquer coisa para conseguir o que quer. E foi exatamente o que ela fez. Começou a chorar, dizendo que eu estava sendo cruel com ela sem motivo. Normalmente, eu pediria desculpas e tudo acabaria ali. Mas, dessa vez, desliguei o telefone na cara dela. Ela tentou ligar de volta, mas eu não atendi. Em vez disso, enviei um e-mail ao meu chefe dizendo que tiraria 2 dias de folga por causa de uma emergência familiar. Não esperava a resposta dele até o dia seguinte. E foi assim que fui dormir naquela noite. Verifiquei meu e-mail e alguém, usando uma conta falsa, me enviou uma foto de um homem pelo Facebook, com o nome dele escrito abaixo da imagem e uma mensagem dizendo que esse era o homem com quem minha esposa estava tendo um caso. A pessoa também escreveu o nome completo do suposto amante da minha esposa. Procurei o perfil desse homem no Facebook e vi várias fotos dele malhando, na mesma academia que minha esposa frequenta. Ele também adorava postar fotos do carro dele. E, para piorar, ele tinha um dos meus carros favoritos. Na verdade, meu carro dos sonhos. Um Chevrolet Corvette 1967 restaurado. Naquele momento, eu trocaria minha esposa infiel por aquele carro, se ele aceitasse. Eu odiava esse cara. Sentia inveja. Então esse era o tipo de homem que minha esposa queria? Ele era mais forte e mais bonito do que eu. Dirigia meu carro dos sonhos. E agora talvez estivesse dirigindo a minha esposa dos sonhos também. Pelo jeito como ele se gabava do carro, dava para ver que era o típico bombado que gasta toda a vida economia só para impressionar mulheres. E, bem, está funcionando para ele. Meu chefe não conseguiu liberar os dias de folga no dia seguinte porque não achou ninguém para me substituir. Então, no dia seguinte, fui para outro cliente a trabalho. Minha esposa me ligou e, dessa vez, eu estava mais calmo. Disse que estava tendo um dia ruim, por isso tinha gritado com ela. Ela esperava que eu pedisse desculpas, como sempre fazia, mas não pedi. Consegui alguns dias de folga depois disso, então fui para casa e disse à minha esposa que viajaria novamente a trabalho. Mas, na verdade, aluguei um carro, para que ela não me reconhecesse, e a segui até a academia pela manhã, sem que ela percebesse. E lá estava ele. O parceiro de treino dela era o amante. Vi tudo pela janela de vidro da academia, os dois malhando juntos, rindo e se tocando. Naquela noite, como ela achava que eu estava em outra cidade, ela o convidou para minha casa. Ele chegou dirigindo o Corvette 1967 e estacionou na minha garagem, como se fosse o dono do lugar. Pensei em entrar e flagrar os dois juntos. Mas tive uma ideia melhor. Aquele canalha arrogante teve a ousadia de estacionar na minha garagem como se fosse dono da casa. Foi aí que tomei uma decisão. Fui até o Walmart ao lado da minha casa e comprei um taco de beisebol de metal e uma faca de cozinha. Voltei, torcendo para que ele ainda estivesse lá. E ele estava. Parecia que pretendia passar a noite. Comecei a destruir o carro. Furei os pneus, danifiquei as rodas, quebrei os faróis e luzes de freio. Depois, estilhacei os vidros do motorista e do passageiro, os retrovisores e o para-brisa. Amassei com força a porta do motorista e o capô com o taco de beisebol. Eu estava terminando de arrebentar o porta-malas quando ele finalmente saiu da minha casa, provavelmente depois de ter transado com a minha esposa, para me confrontar. Deve ter ouvido o barulho do seu carro sendo destruído com o meu taco de metal. Ele tentou me atacar, e eu balancei o taco de beisebol em direção a ele. Foi então que ele correu de volta para a varanda da frente e pegou algumas pedras que estavam por lá, começando a jogá-las em mim. Foi nesse momento que percebi que minha esposa tinha saído de casa e estava gritando, enquanto os vizinhos se reuniam para assistir ao verdadeiro desfile de destruição. Uma das pedras que o amante jogou me acertou, e eu corri para me proteger atrás de um carro estacionado na rua. Ele tentou fugir com o carro, mas não conseguiu abrir a porta do motorista. Ela estava completamente destruída. Seu belo Chevrolet Corvette 1967 agora parecia um carro de ferro velho usado como alvo de prática de tiro.
Ele acabou entrando pelo teto do carro e tentava dar partida quando saí do meu esconderijo, girando o taco de beisebol, pronto para terminar o que tinha começado. Não queria atingi-lo diretamente, não queria matar ninguém, ainda mais por causa dela. Eu só queria destruir o carro dele, não machucá-lo. O caos era total. Minha esposa chorava, os vizinhos observavam, e eu continuava detonando o carro, mesmo com ele lá dentro. Até que, de repente, ele pulou em cima de mim e começou a me espancar. Ele era muito maior do que eu e conseguiu me derrubar. Foi nesse momento que a polícia chegou e me resgatou. Ele foi detido e colocado na parte de trás da viatura. Os policiais chamaram a mim e a minha esposa de lado para colher depoimentos. Disse aos policiais que ele era um invasor e que eu estava tentando proteger minha esposa. Olhei para ela enquanto falava isso. Ela ficou confusa no início, mas acabou confirmando minha versão. Até os policiais pareciam confusos com tudo aquilo. Mas, como viram ele me agredindo no chão, entenderam a situação. Eu estava em frente à minha casa, e ele era o intruso e agressor. Por isso, ele foi preso e acusado. Como ele era o único que não deveria estar ali, foi levado à delegacia e só foi solto 4 dias depois. Antes disso, a polícia já tinha guinchado e apreendido o Chevrolet Corvette 1967, agora um monte de sucata, como evidência. Quando voltamos para dentro de casa, minha esposa mal conseguia falar de tanto gritar e chorar. Com a voz rouca, ela me pediu desculpas e disse que foi um erro. Eu apenas disse para ela poupar a voz, porque iríamos nos divorciar. Liguei para meus pais e contei o que tinha acontecido e que estávamos nos divorciando. Mas eles tentaram me convencer a tentar resolver a situação, porque minha mãe é muito próxima da minha esposa. Tentei explicar tudo o que ela fez, mas parecia que tudo o que queriam era que fossemos para terapia. Minha mãe sempre dizia que minha esposa lembrava da minha irmã mais nova, que faleceu. Ela passou a tratar minha esposa como uma filha. Prefiro nem entrar em detalhes sobre como esse caso arruinou meu relacionamento com meus pais. Meu pai não teve coragem de se impor como homem e ficou do lado da minha esposa por causa da minha mãe. Até hoje, não falo com meus pais, porque eles continuam do lado dela e queriam que a gente resolvesse. Saí da casa dos meus pais, já que minha esposa se recusou a sair. Essa semana, recebi um e-mail do homem que me contou sobre o caso. Ele disse que o amante da minha esposa teve o que merecia e que, por ter ficado 3 dias sem aparecer no trabalho enquanto estava preso, acabou demitido. Pelo visto, fotos do carro destruído circularam por todo o Facebook e a nossa história apareceu nas notícias. Os colegas de trabalho dele começaram a atacá-lo nas redes sociais, bombando do carro destruído. Como se não bastasse, ontem ele me notificou oficialmente. Está me processando por $90 mil pelos danos ao carro e mais $50 mil por ter perdido o emprego. Vou contratar um advogado amanhã e tenho quase certeza de que posso abrir um contraprocesso também. Se eu tiver a chance, volto para contar como essa novela continua. Como você pode imaginar, minha vida está uma bagunça, lidando com divórcio, mudança de casa, pais que se recusam a enxergar a verdade e um amante oportunista.